já trago um spoiler de quem jogava War. Então, Trump escala tensão por Groenlândia e impõe taxas contra a Europa, inclusive quem se opuser aí a essa anexação ou essa tentativa de compra, Donald Trump quer colocar taxas sobre produtos de aliados da Dinamarca caso não tenha acordo. A tarifa pode ser ampliada para 25% em junho. Então ele está colocando de novo tom de ameaça e utilizando a economia, como ele sempre faz, ou políticas econômicas, para forçar países a apoiarem as suas decisões, mesmo que não concordem. Ele fez isso também em relação ao Irã, quem mantivesse qualquer relação comercial com o Irã poderia ser sobretaxado pelos Estados Unidos, e agora ele está fazendo a mesma coisa com quem não apoiar a compra ou a anexação, como preferirem, da Groenlândia pelos Estados Unidos. E aí a grande dúvida que surgiu durante o final da semana foi justamente essa. Mas o que ele está vendo ali de tão importante? O que esse território tem para ele ter esse interesse na anexação ou na compra de um pedaço ali de terra, que fica perto do Canadá, inclusive, e que é conhecido por ser coberto de gelo? O que ele está vendo ali no longo prazo, ou o que ele está olhando para frente para ter interesse justamente nesse território que é autônomo, mas pertence, de certa forma, à Dinamarca? E a resposta para isso é mais geopolítica do que econômica. Ela é estratégica. Embora uma coisa não possa ser separada ali da outra, né, a geopolítica caminha muito próxima e de mãos dadas com a economia. A gente precisa entender por que esse território é tão estratégico. E eu estava dando um spoiler antes de ler a notícia do nosso site, que para quem jogou o War, isso fica um pouco mais claro. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é porque isso é didático. Inclusive, quem jogava o War sabe que a Groenlândia era um ponto ali estratégico, porque ele fica entre a América do Norte e a Europa. Seria um ponto estratégico para você. Olha aí o mapa para melhorar aqui o que a gente está falando. Ele vira um ponto estratégico entre os dois. Então, se você tem domínio nessa região, você pode ter uma influência ali pelo norte da Europa e também pelo norte da América do Norte, sabendo já que os Estados Unidos tem o Alasca, que é onde passa o Estreito de Bering, que é justamente o estreito ali entre a Ásia e a América do Norte. Isso começa a ficar um pouco mais compreensível. Mas não é só isso, não é só uma posição estratégica no mapa. Aqui a gente está vendo o mapa de estreitos. Esse é o mapa de estreitos do IBGE com o Atlas escolar mesmo. Então aqui, o que a gente está vendo? Os estreitos do nosso mundão, né? Onde passam os navios, inclusive. Quem que domina, quem tem domínio desses estreitos, quais países estão ali em posições mais estratégicas para dominar esses estreitos. E eu estava falando do estreito ali perto do Irã, que é justamente o Estreito de Hormuz. Aqui saindo um pouquinho da Groenlândia, só para completar o que eu estava falando do petróleo, eu falei que a gente ia ver o mapa e que isso ia ficar mais evidente. O Estreito de Hormuz passa praticamente 1/3 da produção de petróleo. Se você tem controle desse estreito ou se começa algum conflito geopolítico que precisa desviar dessa região, a logística fica cara e o petróleo fica caro. Outro temor, outro receio que existe em relação ao Estreito de Hormuz aí é que ele feche. E isso também encareceria muito a produção de petróleo e principalmente a logística. Então ele é um ponto super estratégico para realmente o escoamento da produção de petróleo mundial. O Estreito de Hormuz é importante por isso. O que Donald Trump está olhando é justamente no longo prazo, tem uma discussão em relação a isso, que ele já pensando, e é muito estranho Donald Trump falar sobre isso, porque parece que ele não acredita muito em aquecimento global, Ele sempre fala que não existe, ele é um negacionista climático, assim como seus apoiadores. Então é até estranho ver ele falando sobre isso, mas existe uma teoria, inclusive, bastante plausível, de que ele esteja já pensando no longo prazo, com derretimentos polares, você teria um fluxo importante passando pela Groenlândia, justamente num estreito que tem ali, e que isso faria sentido no controle da região. Não só estrategicamente, por estar
ali numa posição geopolítica importante de você dominar, mas também por esse estreito aí que poderia ter algum impacto com o derretimento polar e que facilitaria se você tivesse o controle da Groenlândia nesse caso, para justamente ter o controle do estreito que pode ficar ou modificado com já o derretimento. Mas muito estranho uma pessoa negacionista climática falar sobre derretimento polar e derretimento de gelo e que isso mudaria a geografia do mundo, que o estreito passaria a ter uma posição estratégica mais importante, uma relevância maior, se a pessoa nega qualquer evento climático e continua agindo como se ele não existisse. Mas Donald Trump não é bobo nem inocente. Ele sabe que existe sim aquecimento global, ele sabe que existe sim a possibilidade de derretimento polar e ele já está sim pensando nisso.